A história macabra dos canibais de Garanhuns. Você compraria uma torta caseira de um vizinho sem perguntar os ingredientes? E se eu te dissesse que, durante meses, os moradores de uma pacata cidade no Brasil se alimentaram de algo que jamais deveriam ter provado? Hoje, você vai conhecer a história macabra do trio que chocou o país, os canibais de Garanhuns. Tudo começou em 2012, quando a polícia começou a investigar o desaparecimento de várias mulheres na cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Entre elas, Jéssica Camila da Silva, uma jovem de 17 anos que saiu de casa e nunca mais voltou. Jéssica foi a primeira a desaparecer, mas ela não foi a única. Ao longo de meses, mais mulheres começaram a sumir, todas com perfis semelhantes, jovens em busca de uma oportunidade de trabalho. O que parecia ser apenas uma série de desaparecimentos comuns, logo se transformou em um pesadelo macabro. A polícia começou a investigar os casos, mas as pistas eram escassas. As vítimas pareciam desaparecer sem deixar vestígios, até que os investigadores se depararam com um detalhe crucial. Todas haviam sido vistas pela última vez perto de casas alugadas por um trio de pessoas aparentemente comuns. Esse trio era composto por Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Pires e Bruna Silva, cujas vidas eram tão discretas que ninguém imaginaria o que eles estavam escondendo. Jorge, o líder do grupo, acreditava que ele era um escolhido, alguém com uma missão divina para purificar o mundo. Ele convencia Isabel e Bruna de que seus atos eram parte de um ritual necessário para trazer um novo equilíbrio para a sociedade. O trio se autodenominava a Trindade, e suas crenças distorcidas os levavam a acreditar que estavam acima da lei. Mas o que os motivava? Qual era o propósito por trás de tamanha brutalidade? Especialistas em criminologia acreditam que o trio não apenas tinha uma obsessão pelo controle, mas também por manipulação psicológica. Jorge, com sua visão distorcida e seu carisma, conseguia controlar Isabel e Bruna, que seguiam cegamente suas ordens. Além do trio formado por Jorge, Isabel e Bruna, existia também um vínculo amoroso entre eles, o que formava uma relação ainda mais complexa. Jorge, Isabel e Bruna mantinham um triângulo amoroso que, juntamente com a seita que formaram, fazia parte da dinâmica que os levava a cometer seus crimes. Jorge acreditava que cada morte era representada por um dos 4 elementos: ar, terra, água e fogo. Uma quarta morte, que nunca ocorreu, encerraria o ciclo da seita, abrindo um portal para o paraíso. Eles já haviam escolhido sua 4ª vítima, mas o trio foi preso antes que o crime se consumasse. Eles alugavam diferentes casas no estado de Pernambuco, sempre em busca de imóveis com quintais grandes, onde poderiam enterrar os restos mortais das vítimas. Quando as mulheres entravam nessas casas, eram recebidas com uma falsa promessa de trabalho e, uma vez lá, eram mortas de forma brutal. Depois de assassiná-las, Jorge, Isabel e Bruna usavam a carne das vítimas para preparar empadas, coxinhas e outros salgados, que vendiam a OES vizinhos. O mais chocante é que, por algum tempo, ninguém desconfiou de nada. Os vizinhos elogiavam os lanches, dizendo que eram deliciosos, sem nunca imaginar que estavam consumindo carne humana. A polícia só conseguiu prender o trio após um erro crucial. Ao investigar o desaparecimento de uma das vítimas, os investigadores seguiram as pistas até a casa do trio. Quando encontraram algo que jamais imaginaram: restos humanos enterrados no quintal, partes de corpos em processos de desmembramento e, dentro da casa, evidências claras de canibalismo. Foi nesse momento que a história do trio foi desmascarada. Eles confessaram o crime sem mostrar qualquer remorso. Jéssica Camila da Silva Pereira foi assassinada em 26 de maio de 2008, em Olinda, antes dos desaparecimentos que ocorreriam em Garanhuns. Ela, uma moradora de rua,
foi atraída pelo trio com a promessa de uma vida melhor. O casal planejava ficar com a filha de Jessica após sua morte. Ela foi imobilizada e teve sua jugular cortada. Todo o seu sangue foi retirado com um garrote. Seu corpo foi esquartejado e a carne foi consumida, inclusive pela criança, que também se alimentou da mãe. O corpo foi enterrado em forma de cruz no quintal. Já em 2012, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, e Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, também foram mortas e suas carnes utilizadas para preparar os salgados vendidos para a população. Moradores de Garanhuns relataram que alguns deles chegaram a consumir as empadas, mas ninguém desconfiava do que estavam comendo. A filha de Jéssica, então com 5 anos, foi essencial para a descoberta dos crimes. Ela procurou um delegado e relatou que Jorge, a quem ela chamava de pai, havia matado as 2 mulheres e descreveu os crimes. Com base nas informações dela, a polícia encontrou os corpos esquartejados e em estado de decomposição. Em 2018, o trio foi levado a julgamento. O júri popular, composto por cidadãos comuns, assistiu com horror à história de uma seita que cometia assassinatos e canibalismo. O tribunal condenou Jorge e Bruna Cristina a 71 anos de prisão, enquanto Isabel Pires recebeu 68 anos. A sentença foi um alívio para muitas famílias, mas, para muitos, ainda restavam dúvidas. A grande questão que ainda persiste é: será que as vítimas descobertas são as únicas ou o trio já havia cometido outros assassinatos que nunca foram revelados? Alguns acreditam que o trio pode ter matado muito mais pessoas do que se sabe, mas que as evidências para identificar essas vítimas não foram encontradas. Além disso, uma questão intrigante é: será que Jorge, Isabel e Bruna agiram sozinhos ou havia mais membros da seita envolvida nesses crimes? Alguns teóricos apontam que o trio pode ter tido cúmplices em outras cidades ou até dentro da própria comunidade onde viveram. O caso dos canibais de Garanhuns ainda é um dos mais macabros e perturbadores da história recente do Brasil. A mistura de manipulação psicológica, crenças distorcidas e a crueldade dos crimes deixa muitas perguntas sem resposta. Para as famílias das vítimas, a dor nunca vai passar, mas para a sociedade a lição é clara: nem tudo que parece inofensivo é realmente seguro. E você o que acha? Será que essa história tem mais segredos escondidos? Ou você acredita que tudo foi desvendado com as prisões e condenações? Deixe sua opinião nos comentários.